Esta nova história sobre sobrevivência durante o apocalipse começa como muitas outras. Com traição. O protagonista desta história chama-se Zhang Xiaong e agora está pendurado, literalmente, mesmo por cima de uma jaula cheia de zumbis sedentos de sangue. E a sua ex-namorada está a rir-se e a gozar com ele, lembrando de que todos os seus amigos estão mortos, mas ele não precisa de se preocupar, em breve a sua vida sem sentido também terminará e ele poderá juntar-se aos seus amigos. A pensar no que aconteceu. Zhang Xiaong não se conseguia perdoar por ter deixado tudo acontecer. Foi tudo culpa dele, ou melhor, foi culpa dele por confiar nesta mulher má que merecia uma morte miserável. Essa é que é a verdadeira vilã aqui, mas para ela todas as ameaças do nosso herói não eram nada assustadoras. Ela arranjou um namorado mais forte e mais rico e agora pediu-lhe para lidar com este lixo. O gordo não estava nada contra ajudar e ofereceu-se para torturar Zhang Xiaong lentamente para que a rapariga pudesse apreciar o espetáculo. E para libertar a sua raiva. Antes de premir o botão, o gordo agradeceu sarcasticamente a Zhang Xiaong por todos os seus mantimentos. Graças à sua generosidade, eles poderiam viver confortavelmente durante alguns meses. Esse foi o fim da conversa. E Zhang Xiaong caiu diretamente na jaula de zumbis. Para estas criaturas insanas, não havia diferença no que atacar. Carne fresca era a única coisa que desejavam neste mundo. O amarrado Zhang Xiaong só podia gritar de dor. E sonhar que, se tivesse uma segunda oportunidade de viver a sua vida novamente, faria com que a sua ex-namorada Cui Jing e o gordo lixo Xiong pagassem pelo que tinham feito. Mas, de repente, foi como se Zhang Xiaong tivesse acordado. E ouviu a voz desagradável e nojenta de Cui Jing a exigir uma explicação. Ela queria saber porque é que ele ainda não tinha posto o nome dela nas escrituras da casa. Será que ele não ama nada? Zhang Xiaong, entretanto, estava a tentar recuperar os sentidos e perceber o que se estava a passar. Teria ele renascido no tempo antes do apocalipse? Na sua vida passada, ele foi enganado por Cui Jing. Não só ela lhe roubou a herança que os seus pais lhe deixaram, como ele também acabou por ficar sem abrigo. Mais tarde, o apocalipse começou e uma catástrofe global transformou as pessoas em zumbis, mergulhando o mundo inteiro no caos. Mas mesmo no meio deste caos, Zhang Xiaong não estava confuso e, com a ajuda de amigos, conseguiu sobreviver e, após alguma peregrinação, construiu uma zona segura onde não tinham de ter medo de zumbis. E graças a bons mantimentos, podiam viver lá durante meses. Foi então que Cui Jing apareceu novamente. Ela fingiu ser uma pessoa desesperada que estava à procura de abrigo e ganhou a simpatia de Zhang Xiaong novamente. Sim, foi estúpido. E ele próprio percebeu isso agora. Na noite seguinte, ela abriu os portões da zona segura aos inimigos que há muito sonhavam em destruí-los. Agora, esta mesma mulher traiçoeira não se acalmava. E exigiu 400 mil yuan de dote, para além da casa, se ele quisesse casar com ela. Ela comportava-se da mesma forma que sempre, confiante de que Zhang Xiaong estava encantado pela sua beleza. E não conseguia ver o seu caráter podre. Mas desta vez será diferente. Ele não vai deixar esta coisa má manipulá-lo. No entanto, ele precisa de agir com cuidado, ser excessivamente impulsivo pode prejudicá-lo agora. Cui Jing deu-lhe uma semana para fazer o que ela exigia. Caso contrário, o casamento seria cancelado. Neste momento, Zhang Xiaong atirou-a para fora de casa e garantiu-lhe que tinha percebido. Cui Jing não estava habituada a tal atitude e não conseguia perceber o que se estava a passar. Desde quando é que o seu escravo Zhang Xiaong se tinha tornado tão assertivo? Teria ele mudado de ideias sobre ser o seu servo? Agora que se tinha livrado daquela traidora irritante, ele podia olhar à volta. Faltava apenas um mês para o início do apocalipse. E Zhang Xiaong tinha de começar a preparar-se imediatamente. Ou então seria tarde demais. De repente, ele recebeu uma notificação como num qualquer jogo. Ele recebeu uma missão do sistema após ativar o sistema Apocalipse. A missão tinha um nome muito comum, Preparação para o Apocalipse. Para a completar, ele precisava de possuir um pedaço de terra e preparar um ano de mantimentos. Por completá-la, Zhang Xiaong podia obter 10 pontos que podia trocar por recompensas na loja do sistema. O nosso herói ficou agradavelmente surpreendido com tal bónus. As missões do sistema e as recompensas pela sua conclusão, o que mais é preciso para a felicidade? O que é que se podia comprar na loja do sistema? Zhang Xiaong não sabia. Principalmente havia caixas de loot e algumas poções, por exemplo, para melhorar a força física. Mas de tudo isto, o nosso herói foi distraído pelo seu estômago a roncar e a exigir uma refeição decente. Zhang Xiaong quase se tinha esquecido de como na sua vida anterior ele estava a poupar e a economizar cada cêntimo para juntar o dote de Cui Jing, o que o deixou desnutrido. Agora ele não se ia limitar e decidiu pedir um jantar sofisticado. Dentro de um mês, os zumbis estariam por todo o lado.
E enquanto houver boa comida disponível, ele deve aproveitar. Algumas horas depois, a entrega chegou. Zhang Xiaong nunca se teria permitido um takeaway lendário de 3 estrelas Michelin antes. Ele decidiu começar por provar o sabor de 300 yuan de carne de porco estufada. Depois do que ele comeu durante o apocalipse, era divino e bom demais para ser verdade. O nosso herói não parou por aí e entrou no modo devorador de comida. O seu apetite era bastante bom e em breve ele tinha quase terminado. Justamente neste momento, o telefone tocou. Wen Shuya, a amiga de Cui Jing, estava a ligar, o que significava que ela já se tinha conseguido queixar. Ao atender o telefone, Zhang Xiaong se arrependeu imediatamente, um grito ecoou do outro lado da linha, com Wen Shuya exigindo explicações sobre como ele ousava tratar Cui Jing daquela maneira. Ela só queria que ele provasse seu amor, se ele não podia lhe dar sua propriedade, como poderia dizer que a amava? Na verdade, Cui Jing estava apenas testando um pouco, e ele falhou no teste, mas se ele trouxer as escrituras da casa e 1 milhão de yuan em dinheiro como um pedido de desculpas, então Wen Shuya tentará ajudá-lo a convencer Cui Jing de que foi apenas um mal-entendido. Se ele não fizer isso, pode esperar um término. Após um discurso tão longo, nosso herói simplesmente perdeu a paciência. Quem ela pensa que é para testá-lo com essa atitude? Ela que se vá. Wen Shuya ainda tentou obstar. Mas Zhang Xiaong simplesmente desligou a chamada. Ele já estava farto dessas garotas interesseiras. Ele não se importava mais com elas. O mais importante agora era encontrar e comprar um pedaço de terra adequado. Lá, ele poderia construir a fortaleza mais forte, que não só seria fácil de defender, mas também perto de uma fonte de água e floresta. Na manhã seguinte, ele chegou à imobiliária. Ele foi imediatamente recebido por uma consultora e perguntado se tinha vindo alugar ou comprar uma casa. Zhang Xiaong garantiu a ela que não era nenhum dos dois. Ele estava ali por algo mais valioso. De repente, um gerente de vendas da imobiliária apareceu atrás deles e ordenou que a consultora Xiaoning fosse ajudar a carregar as caixas. Eles receberam uma grande remessa de papel higiênico hoje. Ela tentou explicar que tinha um cliente, mas não adiantou. Ju não via Zhang Xiaong como um cliente. Ele até repreendeu sua subordinada por esquecer de tudo. Ele a ensinou, convencido de que não se pode ser um agente imobiliário sem talento. Ele a mandou trabalhar no quintal. E disse ao nosso herói que um perdedor falido com roupas baratas provavelmente não podia nem comprar um vaso sanitário, então ele nem podia ser chamado de cliente. Essa atitude arrogante irritou nosso herói, e ele ia dar uma lição a esse gerente. Para começar, Zhang Xiaong pediu que ele repetisse o que acabara de dizer e explicasse como ele ousava menosprezar os outros. Ju não ia recuar. Confiante em seu poder, ele declarou orgulhosamente que era um homem que menosprezava cachorros como nosso herói. Se Zhang Xiaong pudesse comprar pelo menos um vaso sanitário, ele comeria merda em transmissão ao vivo. Um olhar para Zhang Xiaong foi o suficiente para perceber que o gerente logo se arrependeria de suas palavras. Bem, já que o gerente disse isso ele mesmo. Zhang Xiaong o aconselhou a ter certeza de que encontraria alguns frescos e fumegantes mais tarde. Afinal, nosso herói não veio aqui hoje para alugar ou vender uma casa, mas para comprar terras. Todos os clientes ao redor ficaram chocados. Era a primeira vez que viam alguém rico o suficiente para comprar terras. Nesse caso, a SRTA Xiaoning o convidou para se sentar, para que ela pudesse lhe dar uma introdução detalhada. Ju observava tudo isso com os dentes cerrados, confiante de que qualquer um podia falar. Mas quando chegasse a hora do pagamento, ele não acreditava que Zhang Xiaong seria capaz de pagar. Xiaoning forneceu ao nosso herói todos os terrenos disponíveis para compra. Ele poderia visualizá-los enquanto ela explicava tudo. Mas para nosso herói, nada disso era necessário. Ele sabia exatamente o que queria. Zhang Xiaong ia dizer seus requisitos e deixá-la ver se eles tinham algo adequado. Zhang Xiaong queria que a terra fosse perto de montanhas e água, de preferência com água corrente. Seria ideal ter fábricas ou grandes edifícios na terra. Para encontrar algo adequado, Xiaoning precisava de um pouco de tempo, mas então Ju veio por trás novamente. Ele parecia ter um hobby de se aproximar por trás. Ele achava que o pedaço de terra que atendia a todos os requisitos estava localizado no Distrito Leste. Xiaoning achou que era uma má ideia. Aquele lugar era a terra da cidade T. Havia muitas fábricas inacabadas e projetos pendentes lá. Tal propriedade não podia ser vendida aos clientes. Ju não pensava assim. Ele ainda não tinha visto nenhum cliente ali, e esse perdedor com exigências tão altas, em sua opinião, não estava ali para comprar terras, mas para causar problemas. Zhang Xiaong realmente não se importava onde a terra estava localizada,
desde que atendesse aos seus requisitos. Fábricas incompletas também não eram um problema. Pelo contrário, uma vantagem. Depois de olhar os detalhes, nosso herói decidiu que era exatamente o que ele precisava. Com o arame farpado, este lugar seria fácil de defender. E fábricas inacabadas economizariam muito dinheiro e tempo na construção. Então ele concordou em comprar esta terra. Ele estava pronto para assinar o contrato agora e pagar pela compra. Xiao Ning ficou chocada. Ela não podia acreditar que alguém em sã consciência ia comprar esta terra com fábricas inacabadas. Mas ainda assim, Zhang Xiong se manteve firme e até pediu que ela fizesse isso rapidamente, porque alguém ali não podia esperar para comer coco fresco. Logo, Zhu segurava o cheque em suas mãos e não podia acreditar que era possível. Este maltrapilho conseguiu pagar 300 mil yuan por um terreno com fábricas abandonadas. Isso era simplesmente loucura para ele. Zhang Xiong lembrou antes de ele partir que ele tinha feito o pagamento. E agora era a vez dele de agir. Enquanto Zhu está aproveitando o processo, Zhang Xiong vai lhe enviar uma doação no Super Chat para que ele não se sinta tão ofendido. Os outros clientes começaram a incentivar o gerente gordo a se apressar porque eles já tinham começado a live, só estava com o estômago meio ruim, mas ele prometeu que pelo menos estaria fresco. Assim Zhang Xiong completou o primeiro passo da tarefa do sistema, agora era hora de ir para o segundo. Zhang Xiong tinha gasto todo o dinheiro para comprar o terreno e agora ele precisava descobrir como conseguir dinheiro para acumular suprimentos. Quando ele estava saindo da imobiliária, ele foi reconhecido por um velho conhecido, Li Shuxiong, e ele imediatamente se perguntou o que nosso herói estava fazendo ali. No entanto, todas essas perguntas sumiram da sua cabeça quando ele viu o que estava acontecendo lá dentro. A equipe e os clientes estavam forçando o gerente Zhu a cumprir sua promessa enquanto ele estava desesperadamente pedindo ajuda e o quanto ele não queria comer coco. Enquanto isso, Cui Jing estava pintando as unhas e aproveitando a vida despreocupadamente. Ela recebeu uma ligação de Li Shuxiong e perguntou se ela sabia que Xiao Yang tinha ido à imobiliária comprar um terreno. Claro que ela não sabia e ficou chocada de onde ele tirou tanto dinheiro. Li Shuxiong esclareceu que Zhang Xiong tinha pago 300 mil yuan. Provavelmente o dinheiro do dote que ele economizou, agora ela estava furiosa que aquele bastardo ousou usar o dinheiro dela. Li Shuxiong a aconselhou a se acalmar e não ficar brava, mas sim ir encontrar Zhang Xiong e perguntar a ele o que estava acontecendo. Mas ela estava cega pela raiva, ela não ia perguntar nada a ele. Aquele bastardo estava usando o dinheiro dela e ela ia expô-lo hoje, enquanto isso, nosso herói tinha suas próprias preocupações. Comprar suprimentos e construir uma base exigia muito dinheiro a ser encontrado. Todas as suas reflexões pacíficas foram interrompidas por uma batida frenética na porta. Era Cui Jing junto com sua irmã. Ela ainda estava furiosa que ele ousou gastar o dinheiro dela. Zhang Xiong ainda não conseguia entender do que ela estava falando. Cui Jing, por outro lado, continuou como ela pensava para expô-lo que ele usou o dinheiro do dote para comprar um terreno. Aquele dinheiro pertencia a ela, como ele comprou o terreno com ele, também pertencia a ela. Zhang Xiong nem sabia como responder às alegações dessa mulher louca. Ele finalmente decidiu explicar as coisas para ela de uma forma que até mesmo um idiota como ela entenderia. Ele tem muito dinheiro. Mas ele não vai gastar um único centavo com ela, além disso, ele sabe sobre os casos dela com Li Shuxiong. Cui Jing não entendeu o que estava acontecendo e como ele sequer sabia sobre ela e Li Shuxiong, sua irmã, vendo para onde as coisas estavam indo, sugeriu a todos que se acalmassem e resolvessem esse pequeno mal-entendido entre um casal, mas Zhang Xiong não ia desperdiçar seu precioso tempo com essas duas. Não há mal-entendido aqui, Cui Jing não é sua namorada, mas um capaz patético daquele velho gordo Li Shuxiong. Logo depois disso, ele bateu a porta na cara dela e disse para ela sumir. Só de olhar para ela já o irrita. Cui Jing ainda não conseguia entender como ele sabia. Ela e Li Shuxiong sempre foram muito cuidadosos ao alugar quartos. Sua irmã também não sabia sobre eles e não entendia porque sua irmã não compartilhou informações tão importantes com ela de antemão. Ela está realmente saindo com aquele homem de meia-idade. Cui Jing garantiu que não era nada sério. Eles só tinham alugado quartos algumas vezes, em uma situação tão fora de controle, eles não tiveram escolha a não ser ir para casa e criar um novo plano. Isso é tudo que eles podiam fazer, já que sua irmã estragou tudo com Zhang Xiong, Wen Shui agora não ia se conter e queria encantar Zhang Xiong. Afinal, elas são boas irmãs. No dia seguinte, Zhang Xiong chegou em seu terreno junto com uma equipe de construção. Ele queria reconstruir uma fábrica e estava se perguntando quanto tempo levaria, após uma análise detalhada. Li resumiu que reforçar as paredes, construir torres de proteção, instalar arame farpado do Texas, engrossar as portas blindadas de aço e adicionar vidro à prova de balas eram todos processos demorados. Mas ele estava interessado em uma pergunta adicional.
Que tipo de poder tinha ofendido nosso herói que ele precisava construir tal fortaleza? Zhang Xiaong o aconselhou a não perguntar muito porque saber demais não leva a nada de bom. Nosso herói só queria saber quanto custaria para terminar a construção em um mês. O capataz garantiu que não poderia ser feito em um mês, nesse caso. Zhang Xiaong conhecia muitos que estavam dispostos a fazê-lo em vez disso. O capataz respondeu que a vida e o bem-estar dos trabalhadores valiam mais. Isso surpreendeu nosso herói. Ele tinha encontrado o capataz com consciência pela primeira vez. Mas acabou por se enganar, isso só significava que seria preciso muito dinheiro. Zhang Xiaong pediu-lhe que lhe dissesse o preço sem demora. Li calculou que, se tivessem de terminar o projeto em um mês, os trabalhadores teriam de trabalhar sem parar, então o custo seria de 6 dígitos. O preço era de 20 milhões e queriam um depósito de 5 milhões antes de começarem a construção para que pudessem começar a trabalhar imediatamente, mas esta opção não era muito adequada para o nosso herói. Ele queria que eles começassem a trabalhar imediatamente e ele transferiria o dinheiro para eles dentro de uma semana. A empresa de construção não tinha que se preocupar que ele não pagasse. Se ele não pudesse, aquela terra seria deles. De repente, Wen Shui apareceu no local da construção. Ela abraçou desafiadoramente o braço dele. E perguntou-lhe o que ele estava a fazer ali. Zhang Xiaong já estava farto desta mulher podre. Na sua vida anterior ela, juntamente com Cui Jing, o tinham forçado a sair do legado dos seus pais. E desta vez ele estava disposto a fazê-la pagar o dobro. Todas as suas tentativas foram inúteis, não importa o quanto ela tentasse agir como uma menina boazinha, ele podia ver a sua natureza podre. Ela perguntou se esta era a terra que ele comprou. Tem uma vista tão bonita e Zhang Xiaong provavelmente quer construir uma vivenda aqui, certo, mas o que quer que ele construa aqui não é da conta dela. Vendo esta atitude, ela não conseguia entender o que estava a acontecer. Desde quando é que aquele perdedor se comportava de forma tão estranha? Normalmente, apenas o toque dela no braço dele era suficiente para fazê-lo curar e o seu coração começar a palpitar. Mas hoje nada disso funcionou. Em vez disso, ele virou-se indiferentemente para longe dela e foi instruir os trabalhadores da construção sobre o que eles estavam a fazer de errado e que o portão precisava de ser alargado. Wen Shui não podia perder uma oportunidade tão de ouro. Já que Cui Jing tinha arruinado tudo com a sua traição, ela devia movê-la e esta terra tornar-se-ia dela. Zhang Xiaong voltou para casa e perguntou-se como poderia conseguir mais dinheiro depois de ter hipotecado a casa ao banco. Ele só conseguiu um empréstimo de 3 milhões de yuan. Não era suficiente para cobrir o custo nem sequer da primeira fase da construção. Embora, se pensarmos dessa forma, o apocalipse era inevitável de qualquer maneira. E se ele vendesse a casa a algumas pessoas, não importaria, era algo que precisava de ser tratado mesmo a tempo. Houve uma batida na porta, era um maldito vizinho velho irritante. Ele morava no andar de baixo e o seu nome era Vovô Li. Ele era um velho rico bastardo. Ele era dono dos apartamentos no primeiro e segundo andar e queria comprar o terceiro andar também, mas Zhang Xiaong não concordaria em vendê-lo. Então este velho estava a fazer todo o tipo de coisas desagradáveis, pintando as portas, espalhando lixo, trazendo caixões e bloqueando as fechaduras das portas. Ele tem estado a fazer todo o tipo de truques sujos. E agora ele veio reclamar que Zhang Xiaong fez barulho ontem à noite ao dar uma festa aqui. Claro que era uma mentira deliberada. O nosso herói foi para a cama cedo ontem à noite e não fez nada disso, mas não havia razão para discutir mais. Zhang Xiaong sabia que o velho queria a sua casa, então ele fingiu que estava farto e desistiu. Agora ele estava pronto para vender a casa ao velho. O velho Gagá não podia acreditar nos seus ouvidos. Mas Zhang Xiaong tinha uma condição. Ele queria continuar a viver na casa por mais 6 meses até encontrar um novo lugar para morar. Mas o velho deve transferir 5 milhões para a sua conta agora mesmo para que ele possa pagar o depósito para a nova casa, se o velho não concordar com esta condição. Ele pode esquecer o negócio, o velho bastardo ganancioso não podia deixar isso escapar. E concordou, mas exigiu assinar o contrato para que Zhang Xiaong não pudesse mudar de ideias mais tarde. Isto não era problema para o nosso herói. Aquele velho bastardo ainda morreria na sua casa quando o apocalipse começasse, uma vez que o velho lhe transferisse 5 milhões de yuan, então em soma com o empréstimo do banco. Zhang Xiaong tinha coletado 8 milhões. Agora é hora de completar a segunda tarefa e obter a recompensa. O maior supermercado era perfeito para esta tarefa. Zhang Xiaong começou diligentemente a estocar suprimentos para o ano seguinte. As pessoas ao seu redor olhavam para ele como um cara mentalmente instável e preferiam ficar longe. Finalmente, ele arrastou um monte de carrinhos de compras para a fila do caixa. As pessoas ao seu redor ainda não entendiam porque ele estava comprando tanta coisa. Eles apenas riam dele como se ele fosse apenas mais um tolo que acreditava em rumores sobre o apocalipse e o fim do mundo. Mas as suas conversas não significavam nada. O mais importante era que Xiao Yang tinha completado a tarefa do sistema e recebido 10 pontos. Entre todas as opções disponíveis na loja do sistema,
a caixa de suprimentos do protagonista valia 10 pontos. E Zhang Xiaong não hesitou em usar esta oportunidade. E decidiu gastar todos os pontos disponíveis nesta caixa. A compra foi bem sucedida e ele recebeu esta caixa misteriosa. Depois de abri-la, ele recebeu um anel espacial de nível 1 que lhe permitia usar o seu próprio subespaço de 500 metros cúbicos, também dentro deste espaço. O tempo parou, permitindo que os itens dentro não se estragassem. Este foi um ganho incrivelmente bem sucedido. Havia uma razão para o nosso herói ter um bom pressentimento sobre esta caixa. O fato de o tempo dentro do subespaço ficar parado significava que ele podia até armazenar comida fresca lá dentro. E nunca estragaria. Junto com o novo item, Zhang Xiaong também recebeu uma nova missão, 10 anos de sustento. Para sua conclusão, era possível obter 20 pontos. Mas, de repente, nosso herói foi chamado pelo chefe de segurança do supermercado. Ele ficou sabendo que um cara maluco estava causando problemas. Acontece que ele conhecia Zhang Xiaong. O nome do chefe de segurança era Yang Tao. Ele frequentou o mesmo colégio que nosso herói e era o lacaio de um valentão local que intimidava os fracos e temia os fortes. No passado, ele extorquia dinheiro de estudantes do ensino médio para seu chefe. E Zhang Xiaong tinha conflitos frequentes com ele. Hoje, Zhang Xiaong não esperava encontrá-lo aqui. Yang Tao exigiu que nosso herói colocasse todas essas coisas de volta. De onde ele as tirou, caso contrário, ele não seria gentil com ele. Zhang Xiaong respondeu que ele ainda não havia mudado e ainda estava intimidando os fracos. Mas nosso herói não ia devolver nada. Ele é um cliente aqui e ele sempre tem razão. É assim que os clientes são tratados. Então Yang Tao exigiu que Zhang Xiaong pagasse pelos itens agora mesmo, caso contrário, a culpa seria dele por ser cruel. Depois de uma hora, todos os caixas do supermercado finalmente calcularam o preço de todos os itens. Um total de 56 mil. Então Yang Tao imediatamente exigiu o pagamento e nosso herói não hesitou em usar seu cartão de crédito como uma arma de super-herói. A transação foi bem sucedida e o chefe de segurança ficou chocado. Ele se virou e estava prestes a sair, aceitando sua derrota, mas Zhang Xiaong ordenou que ele esperasse. Yang Tao não percebeu o que ele estava fazendo. Mas era simples. Yang Tao tinha sido rude e agora nosso herói queria um pedido público de desculpas. Ou então ele devolveria todos aqueles produtos. O chefe de segurança pensou que ele tinha ido longe demais e estava apenas procurando problemas. No entanto, havia muitas testemunhas por perto. Eles viram tudo e apoiaram totalmente nosso herói. Eles gravaram tudo em vídeo e ameaçaram Yang Tao de torná-lo famoso em toda a internet se ele não se desculpasse. Zhang Xiaong também prometeu que, se o pedido de desculpas fosse sincero o suficiente, ele compraria os produtos aqui 10 vezes mais. Se Yang Tao não acreditasse nele, então ele poderia trazer a máquina POS e nosso herói lhe mostraria seu saldo. Yang Tao não podia acreditar quando viu 7 milhões na conta. Zhang Xiaong só exigiu que ele se desculpasse e então ele continuaria comprando. Enquanto o chefe de segurança lutava com seu orgulho. Esta batalha foi de curta duração e ele perdeu. A pressão era muito alta e ele desistiu e se desculpou. Ao passar por Zhang Xiaong, ele o aconselhou a não ser tão irrefletido no futuro. Porque você nunca sabe como a situação vai se desenrolar. Agora Yang Tao colocou uma máscara de benevolência e perguntou por que nosso herói compra tantas coisas. Claro, Zhang Xiaong respondeu que não era da conta dele. Ele estava planejando um grande negócio. Nesse caso, Yang Tao sabia o que oferecer. Os itens no armazém deste supermercado não eram suficientes se Zhang Xiaong quisesse fazer um grande negócio. Ele deveria ter encontrado um atacadista. E ele conhecia um, já que trabalhava no supermercado, era Zhang Shengjia. Ele estava atualmente no negócio de atacado. Ele imediatamente ligou para ele e felizmente lhe disse que havia encontrado um grande cliente para ele. Zhang Xiaong percebeu que algumas pessoas nunca mudam. E como esses dois valentões ainda trabalham juntos, ele só podia imaginar o quanto eles estavam roubando do supermercado. Logo eles chegaram juntos ao armazém atacadista. Um carro caro dirigiu até eles de forma bastante descuidada. Pela forma como Zhang Shengji dirigia arrogantemente, nosso herói percebeu que ele provavelmente nunca havia sido enganado antes. E era hora de consertar isso. Era um encontro de velhos amigos, embora o chefe arrogante não tenha reconhecido nosso herói imediatamente. E tal teve que lembrar que eles frequentaram o ensino fundamental e médio juntos. Mesmo assim, Shengji teve dificuldade em lembrar quem era Zhang Xiaong. A princípio, mas depois de pensar um pouco, ele finalmente se lembrou. Era exatamente aquele cara com um pouco de espinha dorsal. Shengji deu uma olhada em seu ex-colega de classe. Ele não gostou nem um pouco das roupas baratas e não de grife.
Ele desprezava pessoas que fingiam ser ricas quando não eram. Shinji já havia chegado a uma conclusão sobre nosso herói com base em suas roupas. Ele imediatamente se virou para tal para ensinar a este idiota uma lição por trazer a ele um cliente grande e inútil e desperdiçar seu tempo. Shinji até lhe deu um chute na bunda para pensar melhor da próxima vez, mesmo que tal tenha tentado se manter firme sabendo que Zhang Xiaong era realmente rico. Shinji nem sequer podia permitir tal pensamento. Ele estava neste negócio há anos e, como pensava, podia dizer de relance quem era rico e quem não era. Zhang Xiaong viu que algumas pessoas nunca mudam e chamou Shinji de analfabeto que despreza os outros. Shinji agarrou imediatamente e exigiu que repetisse o que acabara de dizer. Zhang Xiaong não teve absolutamente nenhum medo dele e repetiu na cara dele que ele desprezava as pessoas, mas acabou que não era isso que o ofendia. Mas o fato de nosso herói ter chamado de analfabeto, isso não era o que Zhang Xiaong esperava. Acontece que esse bastardo era realmente descarado. Tao, vendo a briga iminente, interveio apressadamente e aconselhou nosso herói a não tocar no ponto sensível de Shinji. Ele é realmente analfabeto, então odeia ser chamado assim, mas por dizer isso, Tao recebeu outro chute e insultos de Shinji, que estava zangado porque não o deixaram fazer o que queria. Virando-se para o nosso herói, Shinji deu-lhe uma condição. Ou Zhang Xiaong compra uma carga de caminhão de mercadorias dele ou rasteja de volta de 4. Nosso herói ficou mais do que satisfeito com isso, ele ordenou que Shinji soltasse sua gola. E diga o número da conta. Em apenas um momento a expressão de raiva no rosto de Shinji mudou para uma chocada, Zhang Xiaong de alguma forma. Na verdade, transferiu 1 milhão para sua conta, de acordo com nosso herói, era apenas um depósito. Ele tinha planos de comprar 5 milhões em mercadorias. Shinji perguntou que tipo de mercadorias ele precisava. Zhang Xiaong respondeu que precisava de óleo, arroz, sal, lanches e bebidas, em suma. Os produtos que não estragavam por muito tempo, um sorriso imperceptível apareceu no rosto de Shinji. Ele tinha acabado de receber um lote de comida quase vencida. E esta era a oportunidade perfeita para passá-la para Xiao Yang ao chegar ao armazém com a comida. Shinji ofereceu ao nosso herói para pegar toda a remessa com um desconto de 10% do preço original de atacado. A oferta era ótima, no entanto, Zhang Xiaong percebeu que Shinji não lhe venderia comida a um preço tão barato. Tão simplesmente, a primeira coisa que ele decidiu fazer foi verificar a qualidade da comida. Como Zhang Xiaong suspeitava, era uma armadilha, embora a embalagem parecesse nova, a comida estava quase vencida. Shinji não esperava que Zhang Xiaong descobrisse seu plano tão rapidamente. Ele imediatamente ofereceu-lhe um desconto de até 50%. Mas nosso herói não estava satisfeito com este acordo. Com estes 5 milhões ele pretendia comprar comida da mais alta qualidade, no entanto, ele também tinha planos para este produto vencido. Zhang Xiaong disse a Shinji que estava disposto a pegar as mercadorias vencidas dele pela metade do preço, mas com a condição de que o pagamento fosse feito em um mês. Shinji ficou incrédulo com as palavras de nosso herói. Mas Zhang Xiaong respondeu que empenharia sua casa. Shinji estava confuso. Porque ele não entendia porque Zhang Xiaong precisava da comida vencida, ele nem podia suspeitar que depois de um tempo até mesmo essa comida vencida valeria seu peso em ouro. Zhang Xiaong não pretendia entrar em detalhes. E disse a Shinji para entregar as mercadorias para ele no endereço certo. De repente alguém ligou para o nosso herói sobre a venda de uma casa, rapidamente se despedindo de Shinji e tal. Ele saiu, o comprador era um velho que estava pronto para pagar 400 mil de entrada. E dar a Zhang Xiaong 3 meses para se mudar, tudo estava indo tão bem que deixou nosso herói um pouco cauteloso. Ele perguntou ao velho por que ele estava com tanta pressa, ele respondeu que sua neta estava prestes a mudar de escola e ela precisava de um lugar para morar. Zhang Xiaong era o único vendendo a casa no bairro. O velho era tão honesto que deu a Zhang Xiaong todas as informações sozinho. Nosso herói perguntou se ele tinha medo de que com essas informações ele pudesse aumentar o preço. O velho percebeu seu erro e em pânico começou a implorar ao nosso herói para não fazer isso, pois era toda a sua economia. Zhang Xiaong não era um canalha que se aproveitava da bondade de pessoas inocentes. Ele respondeu que o acordo deles estava fechado. Então assinou o contrato. O velho estava incrivelmente feliz, pois agora sua neta tinha um lugar para morar. Ele era tão gentil e educado que até se desculpou com Zhang Xiaong por distraí-lo de seu trabalho. Percebendo o quão gentil e honesto o velho era, nosso herói sentiu que ele e sua neta não durariam um mês no apocalipse. Chamando o velho que já estava saindo, ele pediu seu endereço. Depois de um tempo Zhang Xiaong chegou à sua própria terra, onde o trabalho estava a todo vapor. Depois de dizer ao capataz que o pagamento seria transferido em breve, ele perguntou sobre o progresso. Acontece que quase 80% da construção havia sido concluída. A proteção e a espessura das paredes e portas eram exatamente como ele havia solicitado. O armazém era baseado na fábrica lá, tudo estava pronto e o armazém podia ser usado. Esta foi uma ótima notícia.
Zhang Xiaong imediatamente ligou para Cheng Ze e disse para ele trazer os suprimentos. Logo o armazém, mais parecido com um cofre do fim do mundo, começou a se encher de recursos. Sob o comando estrito de Zhang Xiaong, tudo estava pronto ao anoitecer. Assim que os trabalhadores saíram, nosso herói finalmente pôde avaliar o trabalho feito. Tudo tinha corrido de acordo com seu plano. E agora ele podia expirar. Ao mesmo tempo o sistema enviou uma notificação de que ele havia concluído com sucesso a tarefa pela qual recebeu 20 pontos do sistema. Quando Zhang Xiaong abriu a loja do sistema, viu que havia uma nova caixa com habilidades despertadas. Isso significava que ele poderia obter habilidades sobrenaturais antes do início do apocalipse. Zhang Xiaong comprou uma caixa sem pensar duas vezes. Quando abriu a caixa, obteve uma habilidade de nível 1 chamada Olho da Mente, graças à qual ele podia detectar a hostilidade do alvo. Zhang Xiaong ficou contente porque, na sua opinião, essa era uma das habilidades mais úteis nos estágios iniciais do apocalipse. O sistema não parecia querer que nosso herói relaxasse, pois logo lhe enviou outra tarefa. Desta vez, ele precisava obter armas. Muitas armas. Zhang Xiaong não se importou nem um pouco, pois era exatamente o que ele pretendia fazer. Era hora de conseguir algumas armas. Com a nova tarefa em mãos de se armar para o apocalipse que se aproximava, Zhang Xiaong se viu na parte sórdida da cidade. Um movimentado mercado negro noturno. Caminhando por ali, ele podia ouvir a barganha incessante e os ruídos irritantes de clientes e vendedores tentando conseguir melhores negócios para si mesmos. Havia golpistas por toda parte. De repente, algo chamou a atenção do nosso MC. Algo que ele viu de canto de olho. Era um homem familiar para ele, o homem a quem Kuijing estava agarrada no primeiro apocalipse. Li Shuxiong. Ele estava tentando agressivamente baixar o preço de algumas joias falsas, eventualmente convencendo o vendedor a concordar. Zhang Xiaoyan não esperava encontrar esse cara esta noite. Mas fazia sentido que o bastardo estivesse à procura de pulseiras de jade falsas. Aquela bruxa Kuijing era realmente burra o suficiente para ser enganada por presentes falsos. A poucos metros de distância, ele finalmente encontrou uma barraca vendendo alguns produtos promissores. Lâminas afiadas estavam alinhadas no chão, cada uma mais letal que a anterior. Assim que ele pôs os olhos nessas lâminas afiadas, um sorriso surgiu em seu rosto. Ele finalmente encontrou o que estava procurando. Agachando-se em frente ao vendedor, ele perguntou ousadamente se eles vendiam algo pesado nesta barraca. O senhor Camuflagem, que parecia um militar, não se divertiu com nenhuma de suas mensagens enigmáticas. O cara jogou-lhe um afiador de facas, dizendo ao jovem para amolar as lâminas ele mesmo para algo mais duro, ficando mais sério. Ele comentou que nenhuma dessas facas era dura o suficiente. O que ele estava procurando era algo muito mais resistente. Percebendo o que ele estava insinuando, o Sr. Cam ficou mortalmente sério e perguntou se ele estava pedindo por problemas. A irritação do Sr. Cam foi interrompida pelo som da notificação do seu telefone de que 200 mil yuan haviam sido transferidos para sua conta bancária. Na frente dele estava Zhang Xiaong, segurando o recibo depois que ele enviou os fundos astronômicos através do código QR na barraca. Esta era sua maneira de apaziguar o vendedor irritado e provar que ele era um comprador sério. Finalmente convencido, o Sr. Cam chamou um de seus homens para vir vigiar a barraca enquanto ele cuidava de negócios de verdade. Sua atitude em relação a Zhang Xiaong deu uma guinada de 180 graus, enquanto ele educadamente levava o jovem para outro prédio. Pois conversar do lado de fora poderia ser um pouco inconveniente. Eles não tiveram problemas para entrar no prédio inócuo ao lado da loja. O Sr. Cam agora estava tentando vender a Zhang Xiaong algumas armas caseiras para alvos pequenos. Elas custavam 2 mil yuan e a munição sairia barato. Nosso garoto imediatamente recusou. Isso atiçou um pouco o espírito competitivo do Sr. Cam, então ele sacou algumas réplicas de revólveres modelados a partir de armas de fogo em serviço ativo. Por 5 mil yuan você conseguiria uma arma de 9 milímetros. As balas custariam 5 yuan cada. Para Zhang Xiaong, isso era mal aceitável. Mas ele pré-pagou 200 mil yuan. Essa porcaria não despertou seu interesse nem um pouco. Confuso com a menção do pré-pagamento, o Sr. Cam perguntou o que ele queria dizer com isso. Zhang Xiaong proclamou que a transferência inicial de antes era apenas um pré-pagamento de 10% para seu pedido de 2 milhões de yuan em armamento. O Sr. Cam estava ficando um pouco preocupado com a afiliação deste comprador misterioso. Zhang Xiaong inventou uma besteira sobre como seus subordinados geralmente lidam com esse tipo de compra sórdida. Mas ele está aqui agora e não aprecia perguntas indesejadas sobre sua identidade. Sentindo que o jovem devia estar falando de negócios sérios, o Sr. Cam respeitosamente pediu que ele esperasse apenas um momento. Enquanto corria freneticamente para uma sala diferente, ele apressadamente trancou a entrada.
Apenas para garantir, o Sr. Kam também deu uma olhada rápida na área circundante pela janela. Ele se virou para Jiang Zhang Xiaong e afirmou que ele veio à pessoa certa. Caminhando mais perto, ele sussurrou que cuidaria deste assunto. Tudo o que ele precisava era de um endereço. E eles prosseguiriam com a transação à meia-noite depois de amanhã. Ele só aceitaria dinheiro vivo. Quando Zhang Xiaong saiu daquele lugar inócuo, o Sr. Câmbio já o tratava praticamente como um VIP. Zhang Xiaong teve o azar de voltar à rua do mercado noturno. Justo quando aquele canalha familiar de antes estava andando por ali. Li Shuxiong comentou sobre esse encontro inesperado, ainda mais em um mercado negro. Agora faz sentido porque o jovem tem gastado tanto ultimamente. Também tem a questão de Kuijing. Ele imaginou que o garoto devia ter visto muitos conselhos financeiros ultimamente e agora está tentando relaxar, vender tudo e viver confortavelmente, despreocupado com todas as palavras sem sentido de um gordo canalha. O jovem Xiao Yang pensou que seria mais prático apenas experimentar sua habilidade recém-adquirida. Abrindo o olho da mente, uma aura imperceptível iluminou seu olhar. Ele podia ver um indicador de rosto feliz em cima da cabeça do Sr. Kam e um rosto zangado na de Li Shuxiang. Essa era uma habilidade muito útil, como ele esperava experimentar mais. Ele falou mal do gordo canalha, dizendo que ele comprava produtos falsos e de segunda mão para enganar Kuijing. Aquela garota também era seu lixo de segunda mão, então fazia sentido que ela valesse tão pouco. Ouvir isso deixou o indicador do gordo canalha ainda mais irritado, enquanto ele xingava o jovem. Depois de atingir um ponto sensível, vendo o conflito se desenvolver, o Sr. Kam interveio e perguntou ao seu novo cliente peixe grande se o gordo canalha furioso estava incomodando Zhang Xiaong. Ele rotulou Li Shuxiang como um inimigo. Entendendo a dica, o Sr. Kam garantiu ao seu novo irmão mais velho que ele e sua equipe dariam uma lição no gordo canalha. Zhang Xiaong concordou com isso, mas lembrou-os de não irem longe demais, pois ele tinha outros planos para Li Shuxiang no futuro. Vendo um grupo de bandidos bem construídos vindo atrás de sua bunda gorda, o aspirante a gangster começou a surtar, tropeçando nas palavras e perdendo sua arrogância. O Sr. Kam não gastou mais palavras com aquele lixo e sacou um cacetete. Os rapazes rapidamente deram conta do gordo canalha, deixando-o espancado e machucado no meio da estrada escura. Havia marcas de sapatos por todo o rosto e seu terno branco por causa de todos os chutes que ele suportou. Este evento apenas fortaleceu seu desgosto por Zhang Xiaong. 2 dias depois, o encontro foi marcado no armazém. E parecia que ambas as partes estavam na hora certa para o acordo. Em frente a Zhang Xiaong estava um caminhão cheio de caixas suspeitas. Isso era precisamente o que ele queria. A chegada de sua arma de fogo sinalizou o sucesso de sua tarefa pronta para a batalha, recompensando-o com 10 pontos do sistema, elevando seu total para 20. Dentro das caixas havia armas de fogo pesadas, rifles, pistolas e todas as peças extras de equipamento que ele poderia precisar. Por alguma razão, o sistema também adicionou uma recompensa bônus. Uma poção de aprimoramento físico mais 2. Segurando a seringa na mão, ele ficou bastante satisfeito com a queda inesperada desse bônus. Com a classificação mais 2, era até o dobro da eficácia daquela na loja do sistema. Sem perder mais um segundo, ele levantou aquela seringa e apontou para suas veias. Ele estava esperando uma pequena picada da agulha. Mas a poção de força correndo por sua corrente sanguínea foi um processo agonizante. Como um homem adulto médio, sua pontuação física seria em torno de 5 pontos. Com um aumento de mais 2, isso é praticamente um aumento de 40% em seu poder geral. Já que é esse o caso, ele resolveu abrir a loja do sistema, fixando o olhar na outra poção de aprimoramento físico listada lá, percebendo o valor do aumento da força. Enquanto segura outra seringa enorme, ele também pode maximizar a vantagem que isso lhe daria. Depois de injetar outro código de trapaça de força, sua pontuação física finalmente atingiu 8. Ele era praticamente 60% mais forte do que um homem comum. E ele estava ansioso para testar isso. Vendo algumas barras de ferro soltas espalhadas pelo armazém, a ideia de testar atingiu Zhang Xiaong. Ele pegou uma das barras de ferro. Uma daquelas grossas usadas para reforçar edifícios. Zhang Xiaong jogou-a no ar e começou a chutá-la o mais rápido e forte que pôde. Seu ataque dobrou a haste grossa de forma perceptível. O impulso continuou com a vara voando direto para a parede próxima. O chute de Zhang Xiaong foi poderoso o suficiente para fazer uma marca decente em uma parede através da barra de ferro. Com sua força atual, suas mãos nuas são praticamente armas agora. Ele se sentiria confortável em enfrentar um apocalipse inicial agora mesmo. Quanto às armas que ele acabou de adquirir, mantê-las à vista seria uma atitude estúpida. Então seria melhor armazená-las no anel espacial para segurança. Zhang Xiaong apenas apontou seu anel mágico para o conteúdo do caminhão. E eles foram prontamente absorvidos.
Se tudo correr como ele se lembra, depois de amanhã marcará o primeiro dia do Apocalipse. Ele não tem muito tempo para fazer todo o resto que precisa ser feito. Por alguma razão. Ele não conseguia afastar a imagem daquele velho implorante para comprar sua casa usando uma quantia modesta de dinheiro arduamente ganho para sua neta. John Zhang Xiaong passou por inúmeros cenários de vida ou morte e traição no primeiro Apocalipse, mas ignorar a situação dos desafortunados nunca foi seu estilo. Talvez ele envie alguns suprimentos essenciais para o velho. Isso é o mínimo que ele poderia fazer para ajudar ele e as chances de sobrevivência de sua neta. É uma espécie de pagamento por fornecer os fundos do Apocalipse de Zhang Xiaong. No dia seguinte, Jiang Zhang Xiaong dirigiu até um prédio de apartamentos degradado em uma parte sombria de uma cidade diferente. Sem GPS. Encontrar este lugar teria sido impossível. Dado o quão escondido e decadente era, vendo que o velho alugava um lugar tão barato e velho sem elevador. Era evidente que ele não era rico, a unidade deles era até no último andar. Ao chegar à porta, Zhang Xiaong bateu casualmente. Ele de repente percebeu que deveria tirar os suprimentos de seu anel de armazenamento. Ou teria dificuldade em explicar de onde eles vieram, ativando seus efeitos. Caixas e mais caixas de suprimentos essenciais empilhadas umas sobre as outras enchiam o corredor. Naquele momento, o velho chegou à porta, abriu-a e imediatamente presumiu que era o senhorio, prometendo pagar o aluguel na próxima semana. Quando ele olhou bem para o jovem, percebeu que era o Sr. Zhong. Com ele estavam as caixas lutando o corredor, estendendo-se pela escada. O que confundiu ainda mais o velho. Zhang Xiaong prometeu explicar tudo mais tarde. Eles precisavam colocar essas caixas para dentro antes que os vizinhos os vissem. Após alguns minutos de levantamento, que foi feito principalmente por Zhang Xiaong, eles conseguiram colocar tudo para dentro. O velho ficou impressionado que o jovem nem parecia cansado. Enquanto isso, Zhang Xiaong estava apenas examinando o quarto e analisando se seria um abrigo de emergência adequado, e era. A porta da frente era sólida o suficiente. Em seguida, ele pediu ao velho para ouvir atentamente o que ele estava prestes a dizer. Ele explicou que os suprimentos deveriam ser usados com sabedoria, pois eles deveriam durar cerca de meio ano a partir de amanhã. Assim que ele estava prestes a entrar em mais detalhes, Zhang Xiaong foi pego de surpresa por uma foto exibida na sala. O velho ainda estava confuso. Na foto estava o velho orgulhoso e sua linda neta. Para grande surpresa de Zhang Xiaong, a garota na foto era uma amiga próxima que ele teve durante o primeiro Apocalipse, Shan Shan. Ele prontamente perguntou ao velho se a garota na foto se chamava Meng Shan Shan. Isso confundiu ainda mais o velho, pois ele nunca havia mencionado o nome dela para o jovem antes. A expressão de Zhang Xiaong escureceu. E ele perguntou apressadamente ao velho onde estava a garota. Ela ainda estava na escola enquanto eles estavam organizando a papelada de transferência. O jovem ainda se lembrava de quando Shan Shan expressou seus arrependimentos por condenar seu avô nos primeiros dias do primeiro Apocalipse. Tanto quanto ele podia se lembrar, o avô de Shan Shan acabaria arriscando tudo para salvá-la. O velho invadiria bravamente sua escola infestada de zumbis naquela linha do tempo condenada. Ele conseguiria salvá-la, mas morreria no processo. Sendo um ajudante próximo em sua vida anterior, Zhang Xiaong resolveu nunca mais deixar que esse tipo de dor acontecesse com Shan Shan. Ele se virou para o velho e declarou que a casa não estava mais à venda. O avô inocente entrou em pânico, pensando que o Sr. Jiang estava desistindo do negócio, mas Zhang Xiaong deu a ele uma pílula mais difícil de engolir. O mundo se transformaria em um inferno amanhã. A casa e a escola de Shan Shan não importariam mais. Por enquanto, eles precisavam buscá-la e transferi-la para um lugar mais seguro. Esta declaração repentina só confundiu ainda mais o velho. Zhang Xiaong estava com tanta pressa que não conseguiu levar em conta a incredulidade do Apocalipse. Era difícil explicar o que estava prestes a acontecer a um velho. Então ele usou um termo mais compreensível para uma cabeça velha, pedindo ao velho para imaginar o quão trágico e aterrorizante era viver uma fome. Claro, soava assustador. Mas as fomes não poderiam acontecer em tempos de paz, certo? Percebendo que nenhuma palavra poderia convencer o velho a confiar nele, Jiang Zhang Xiaong adotou uma abordagem de mostrar, não contar. Ele sugou todas as caixas de suprimentos de volta para seu anel de armazenamento em um instante. Ele até incluiu todo o resto na sala. Quando ele terminou, o velho estava olhando para uma sala espaçosa e vazia. Não havia outra palavra para descrevê-lo além de mágica. Zhang Xiaong proclamou que tinha superpoderes e podia ver o futuro. O velho precisava ouvir tudo o que ele dizia para sobreviver e salvar Shan Shan. O próximo passo era tirar a garota daquela escola. No caminho de carro para onde Shan Shan estava, a boca do velho ainda estava aberta.
Seus olhos fixos no jovem inacreditável. Para chegar lá o mais rápido possível. Zhang Xiaong dirigiu como um louco, como se as leis de trânsito fossem meras sugestões. Saindo correndo do veículo. Eles precisavam encontrar Shan Shan onde quer que ela estivesse. Em frente a um dos prédios do departamento estava uma jovem cercada por alguns outros estudantes. Não era ninguém menos que Shan Shan. Nesse momento, alguma bruxa estereotipada estava dando um tapa no rosto dela porque algum garoto gostava dela. Com olhos desafiadores, Shan Shan insistiu que nem queria ficar com a aberração. E ela não gostava da atenção do esquisito. Outra bruxa interveio. E a chutaram no estômago por ousar responder. Duas bruxas se revezavam em espancá-la por ciúmes de toda a atenção que Shan recebia. A situação estava se intensificando rapidamente, apenas para ser interrompida pela voz do velho. Depois de ver sua neta em uma situação tão de partir o coração. Aquelas bruxas voltaram sua atenção para o avô. Correndo em direção à sua preciosa neta, ele gritou com as jovens rebeldes pelo que estavam fazendo com Shan Shan. Dizendo para elas largarem a garota. Foi aí que um bandido feio ficou no seu caminho. Dizendo ao velho para dar um passo para trás e deixar as garotas resolverem seus problemas sem interrupção, mostrando deliberadamente suas armas e lâminas. O velho não hesitou em atacar, mesmo quando ameaçado com facas, gritando com os garotos por serem valentões mal educados. Um dos bandidos levantou seu bastão de aço, mirando na cabeça do velho. Teria sido uma provação bastante severa se o bastão tivesse acertado. Mas Zhang Xiaong decidiu intervir a tempo, impedindo o ataque do valentão. Ele olhou para o jovem desperdício de espaço. Parecia que os jovens pistoleiros ainda estavam aprendendo a ser bandidos. Os outros dois mudaram sua atenção para Zhang Xiaong. Eles pensaram que ele era o irmão mais velho de Shan Shan ou algo assim, um alvo fácil, no entanto. As mãos do valentão segurando o bastão de aço não se mexeram, não importa o quanto ele lutasse, e então Zhang Xiaong o fez comer um chute sólido no plexo solar. O pobre bandido voou para o ar, parecendo ter sido lançado por um canhão. Olhando para o destino do primeiro bandido, os outros dois hesitaram por um momento. Pela aparência, Zhang Xiaong parecia treinado em combate. Talvez se eles o atacassem em dupla, pudessem acertar um golpe, mas, a julgar pelo olhar frio e calculista de Zhang Xiaong, esse não parecia ser o caso. Dois bandidos, um na frente segurando uma faca e o outro atrás segurando um bastão. Este era o melhor plano que dois aspirantes a bandidos poderiam inventar. O primeiro a se mover foi o da lateral. Fazendo um balanço completo do bastão, sentindo o ataque que se aproximava, Zhang Xiaong foi facilmente desviado por um mergulho rápido. Seu novo corpo já estava se mostrando útil. Depois de tomar aquelas poções e aprimorar suas habilidades físicas, sua velocidade de reação foi ainda maior. Ele agarrou o bandido que tentou esmagá-lo na cabeça. Puxando-o pela gola como se Zhang Xiaong estivesse pegando uma criança mal comportada, com sua nova força, bater o bastardo direto no chão frio e duro foi moleza. Uma batida foi tudo o que foi preciso para o valentão desmaiar. O cara deve ter batido a cabeça no concreto ou algo assim. Aproveitando a chance. O bandido restante correu com uma faca na mão. Sem sequer pestanejar, o veterano do apocalipse zumbi redirecionou a arma e encarou o valentão loiro com seus olhos inabaláveis. Zhang Xiaong nem sequer quebrou o contato visual enquanto preparava sua perna para outro chute. Desta vez, ele chutou o bandido restante na lateral da perna. A força foi tão poderosa que fez o valentão dobrar como uma omelete. Para dano adicional, a queda acabou com o rosto de Blondie batendo no chão com bastante força. Em apenas alguns segundos, os aspirantes a bandidos foram tratados adequadamente. Os únicos obstáculos restantes na frente dele eram as bruxas irritantes, irritando Shan Shan sem uma boa razão. Você vê, depois de passar pelo primeiro apocalipse exaustivo. Zhang Xiaong é agora um defensor da igualdade de direitos, igualdade de lutas. Então ele deu um tapa naquela bruxa valentona no rosto. Ela também não estava esperando por isso. A força por trás daquele tapa era bastante séria. Isso a fez tremer e sua bochecha ficou vermelha. Quanto à outra valentona, já que ela gostava tanto de puxar o cabelo de Shan Shan. Zhang Xiaong deu à bruxa um pouco do seu próprio remédio. Ele não a soltou, não importa o quanto ela implorasse. Com um olhar assassino. Ele puxou a faca que pegou do loiro e a colocou contra o pescoço da garota. Assustada com o que ele poderia fazer, a bruxa estava apavorada até as lágrimas. Cada espectador na área ouviu um corte nítido e um grito ensurdecedor. Zhang Xiaong nem sequer pestanejou. No primeiro apocalipse, ele fez muitas coisas por causa da sobrevivência. E esses instintos permaneceram com ele. As damas observaram horrorizadas o resultado do que ele acabara de fazer. Miss Bully caiu de joelhos.
Aparentemente sem vida e impotente. Não se preocupe, RMC não é tão brutal, pelo menos ainda não. Ele apenas deu à valentona um pequeno corte de cabelo e a humilhou na frente de todos. Ainda não aprendendo a lição. A bruxa gritou que não deixaria Zhang Xiaong escapar depois de sujá-la assim. Ele não deu atenção às suas ameaças vazias. Enquanto a encarava com desprezo, ele espalhou os fios de cabelo no topo da cabeça dela para demonstrar o máximo de desrespeito. Ele fez isso enquanto dizia que estava-lhe fazendo um favor, já que o cabelo comprido seria apenas um fardo no futuro próximo. Todos ficaram confusos com suas palavras enigmáticas. Mas ele garantiu a eles que ter cabelo curto poderia salvar a vida da valentona nos próximos dias. Zhang Xiaong se virou para Shan Shan com intimidade, dizendo que eles tinham que ir agora, mesmo que ela não soubesse para onde. Mesmo assim, o velho convenceu sua neta a entrar no carro do Sr. Jiang imediatamente. Lá dentro, seu avô lhe disse que ela não iria mais à escola. Com um olhar insano nos olhos. O velho explicou que uma grande fome estava por vir e a sobrevivência teria que ser a prioridade deles. Shan Shan não estava acreditando, ela achava que seu avô tinha caído em um daqueles golpes por telefone. Zhang Xiaong observava os dois discutirem. Enquanto a jovem se preocupava que seu avô tivesse acabado de ser enganado para dar algum dinheiro. O jovem estava apenas feliz em ver Shan Shan segura, prometendo mantê-la segura nesta nova vida, já que as palavras do vovô não tinham efeito. Ele interrompeu e confessou que a informação sobre essa suposta fome veio dele pensando bem, ela nem sabia quem era esse cara que o estava levando para Deus sabe onde. Zhang Xiaong se apresentou adequadamente. Deixando Shan Shan chamá-lo de irmão Zhang Xiaong. Ela o agradeceu por enfrentar os canalhas na escola e ele garantiu a ela que aqueles caras não teriam muitos dias de vida restantes. Agora ela estava curiosa para saber se realmente haveria uma fome chegando. Então, de repente, ele finalmente confessou que inventou a história da fome para facilitar o entendimento do velho. Uma fome em tempos modernos e pacíficos seria quase impossível. Então, ele esclareceu que o que realmente está por vir nos próximos dias é o apocalipse. O fim da civilização moderna como eles a conhecem. Ouvir isso faria qualquer um se sentir louco. É uma reação natural a tal declaração. Olhando para o relógio, Zhang Xiaong calculou que já deveria ser hora de verificar as notícias e a internet para ver os sinais iniciais do fim dos tempos. Pegando o celular dela e verificando as notícias. Um vídeo de um homem recitando algumas coisas bem sinistras sobre o fim dos dias apareceu em destaque. Era um homem sendo detido por autoridades em uma estação de trem lotada. Algumas pessoas disseram que era raiva e o cara estava mordendo outras pessoas, mas o homem parecia lúcido o suficiente para recitar algumas coisas sombrias sobre uma névoa com um cheiro estranho. No vídeo, o detido resistiu a ser segurado com força suficiente para se libertar e morder mais pessoas como um cachorro. Era praticamente o caos a partir de então, como Zhang Xiaong afirmou e esperava. Os sinais iniciais do apocalipse já estavam a todo vapor. Amanhã marcará o primeiro dia oficial do apocalipse. Uma névoa tóxica começará a cobrir várias províncias, incluindo a província B. Todos os tipos de seres vivos serão afetados por essa névoa desconhecida. Chegará a um ponto onde uma parte significativa da população irá se transformar em zumbis sem mente vagando pelas ruas em busca de sua próxima presa. Quanto à outra parte que sobrevive à névoa, eles não serão poupados pela crueldade daqueles zumbis famintos por carne. Após uma morte agonizante e dolorosa, a vítima se tornará um deles. Shan Shan faz parte da nova geração. Então, ela deve ter uma ideia geral de como são os zumbis. Ela tem algumas ideias baseadas em filmes e cultura pop em geral. Mas é difícil acreditar que está acontecendo de verdade. Mas quando o caos começar oficialmente amanhã, depois de amanhã ou na próxima semana, todos não acharão a ideia tão inacreditável. Infelizmente, eles foram pegos no trânsito. Quando o tempo era essencial para voltar ao quartel-general. Estava tão ruim que até a faixa de emergência estava bloqueada e congestionada. O velho estava começando a surtar, já que o Sr. John acabou de mencionar zumbis e agora eles estão em uma posição estacionária. Mas Zhang Xiaong garantiu a ele que eles deveriam estar seguros por enquanto, mas mesmo que os zumbis não consigam dominar tudo por alguns dias. A possibilidade de um pequeno surto nas proximidades não seria impossível. Enquanto cada carro estava para-choque a para-choque, um carro de luxo acelerou pela faixa de emergência ultrapassando todos. Quando o trânsito se moveu um pouco, o carro de luxo aproveitou a oportunidade para cortar Zhang Xiaong. O canalha estava dirigindo tão rápido e imprudentemente que Zhang Xiaong quase bateu nele se não tivesse freado. Ele estava furioso e com razão. Aquele cara não tinha noção de setas. E simplesmente entrou na faixa de emergência como um idiota, colocando todos em perigo. Sentindo-se confrontador, o jovem se recusou a engolir o desrespeito que lhe foi dado.
Ele não deixou o canalha entrar em sua faixa, bloqueando-a mesmo depois que ele mostrou deliberadamente que não estava deixando o canalha entrar. O carro de luxo não estava desistindo. Todos presos no mesmo engarrafamento e motoristas imprudentes não têm passe livre. O carro de luxo parou ao lado da janela de Zhang Xiaong e proferiu algumas maldições vis. Parecendo que era ele quem estava irritado nesta situação. O velho aconselhou que eles deveriam apenas evitar problemas por enquanto, já que o motorista imprudente parecia rico e poderoso. Zhang Xiaong não se importava com isso, no entanto, se o canalha tentasse sair e causar problemas, ele não hesitaria em pintar a estrada com o sangue do homem rico. Eles ficaram presos naquele engarrafamento por quase uma hora, mas felizmente clareou. Olhando para a traseira deles, parecia que as dores de cabeça ainda não haviam parado. Enquanto o carro de luxo de antes tentava entrar na frente mais uma vez, ele os perseguia deliberadamente. Zhang Xiaong estava realmente começando a ficar irritado agora. Aquele riquinho simplesmente não deixava barato. Quem quer que fosse aquele bastardo, ele era certamente uma pessoa desequilibrada que colocava sua vida e veículo em risco só para ser irritante na estrada. Ele estava colado na traseira e os provocando deliberadamente. É o típico fanático por fúria na estrada. O velho insistiu para que o Sr. Jiang simplesmente deixasse para lá e não se envolvesse mais. Bem, o Jiang Zhang Xiaong do passado talvez deixasse esse bastardo escapar. Mas o apocalipse está previsto para amanhã, não haveria necessidade de tolerar escória como aquele riquinho. Então Zhang Xiaong brincou um pouco com o enraivecido. Ele apostou que o cara amarelava no último segundo. E ele se deu bem. O riquinho quase bateu na colina próxima e ainda teve a audácia de atribuir isso ao moleque do trânsito. O bastardo engravatado desceu imediatamente para a polícia de trânsito para pedir imagens de vigilância. Ele queria rastrear Zhang Xiaong para mostrar que com o pessoal do topo não se brinca. Quando os três chegaram à sede, já era bem tarde da noite. Assim que saíram do carro, o velho olhou para o complexo com a boca aberta de surpresa. Pelo seu tamanho, Shan Shan comentou que o lugar todo parecia um pouco demais. Zhang Xiaong disse aos dois para descansarem, a partir de amanhã, tudo em que eles acreditavam seria virado de cabeça para baixo. Enquanto o mundo entrava no modo hardcore. Foi o que ele disse, mas ele parecia bem relaxado e confortável em frente ao seu deck de observação com um café na mão logo pela manhã. Shan Shan tinha acabado de acordar e encontrou Zhang Xiaong por perto. Fazia tanto tempo que ela não tinha uma ótima noite de sono e não ter aulas de manhã era uma sensação libertadora. Já que ela já estava acordada. Este seria um excelente momento para levá-la para um tour pela fortaleza. Eles buscaram o vovô e Zhang Xiaong lhes deu um tour pelas instalações. Onde todas as paredes eram feitas de concreto reforçado pesado. Cada portão não cederia sem o uso de armamento pesado, pois eram controlados remotamente. E feitos de aço sólido de 3 centímetros de espessura. Quer fossem pessoas ou zumbis, manter qualquer coisa do lado de fora seria fácil. Ele também lembrou a eles que ninguém além dos três seria permitido dentro da fortaleza sem a permissão de Zhang Xiaong. Shan Shan interpretou isso como deixar outros sobreviventes que conseguissem chegar a este lugar para morrer do lado de fora com os mortos-vivos. Zhang Xiaong não respondeu diretamente. Ele apenas os convidou para irem ao próximo local. Ele explicou cuidadosamente que, com o apocalipse em andamento, a natureza humana se tornaria ainda mais imprevisível do que já era. O mal dentro do coração das pessoas seria ampliado. Sem leis, ter um grande coração e compaixão só os mataria no futuro. Então ele levou os dois para ver um local que ele havia construído. Parecia um complexo de apartamentos cercado com vários contêineres de transporte espalhados. Ele instruiu que, caso ele não estivesse por perto e sobreviventes viessem pedir ajuda, eles poderiam ser alojados nesta zona de amortecimento como abrigo temporário sem sua permissão explícita. A proibição de outras pessoas na fortaleza principal ainda permanecia. O velho concordou. A próxima parada no tour seria o armazenamento de alimentos. Ele também apontaria quais áreas de seu local de suprimentos poderiam ser racionadas para outras pessoas que entrassem no armazém cheio de pilhas e pilhas de suprimentos essenciais. Parecia uma cena absurda. Zhang Xiaong se virou olhando para eles com intensidade. Ele então ativou o olho da mente para verificar seu status de hostilidade depois de mostrar-lhes os bens. Felizmente, ele viu rostos felizes em cima de suas cabeças. Deve ser seguro presumir que este era um sinal de confiança. Então ele continuou com a próxima demonstração de seu anel de armazenamento, explicando que as armas eram a coisa mais importante neste apocalipse. Ele entregou a Shan Shan uma besta e ao velho uma espingarda. Ele lembrou-os de garantir que essas armas permanecessem sob seu controle. Nunca caindo nas mãos de outra pessoa. Era apenas senso comum fazer isso, a segurança das armas era uma obrigação, a menos que eles quisessem o caos. Enquanto no meio do tour,
Zhang Xiaong recebeu uma notificação sobre uma nova tarefa do sistema. Depois de se reunir com Meng Shanshan, ele recebeu outra missão para se reunir com outro ex-camarada chamado Jiang Shi. Esta notificação foi um choque para Zhang Xiaong. Olhando para a cidade do deck de observação, ele viu uma flecha indicando a localização de Jiang Shi. Ele já estava planejando encontrar seus velhos amigos, então este foi um bônus agradável. Antes de sair correndo para assumir a missão, ele disse à dupla avoneta para se lembrarem das regras e nunca pensar em violá-las. Quando perguntado para onde ele estava indo, ele entrou em seu carro e respondeu que estaria fora para recrutar e construir a equipe. A flecha gigante indicando a localização de Jiangxi parecia estar apontando para um bar KTV. Dentro de um dos quartos, um grupo de amigos estava se divertindo bebendo e cantando karaokê. O Jiangxi de cabelos prateados cambaleou bêbado para fora do quarto com um de seus amigos para ir ao banheiro. Depois de esvaziar suas bexigas, os dois cambalearam bêbados para o corredor. Estando tão embriagado, Jiangxi acidentalmente esbarrou em uma garota. Foi um leve esbarrão, mas a garota parecia extremamente irritada. Sem dar muita importância, Jiangxi pediu desculpas imediatamente. Mas o acompanhante da garota não lidou bem com a situação. Chamando Jiangxi de punk, ele chutou o jovem discriminadamente. Jiangxi tropeçou numa parede próxima, caindo de bunda, e pareceu bem doloroso. Seu amigo correu para o lado dele para ver se ele estava bem. Ele certamente não parecia bem. O amigo de Glass teve coragem de defender seu amigo. Gritando com o bandido violento por se comportar tão agressivamente. Não acostumado com pessoas respondendo para ele, especialmente na frente da sua garota, o bandido ficou furioso. Ele levantou o amigo de Glass pela gola e o sujeito era bem forte. Vendo a situação a escalar, Jiangxi fez o possível para se levantar e admitir que a culpa era dele, implorando para o bandido não bater no seu amigo. Felizmente, um funcionário do KTV estava andando por perto, lamentando ter superado uma gripe estomacal e imediatamente pegado um resfriado. Mas a confusão chamou sua atenção. Parecia que brigas eram bem comuns nesse bar, já que pessoas bêbadas simplesmente não conseguiam controlar suas mãos. O funcionário decidiu intervir para tentar separar a briga, pedindo para ambas as partes se acalmarem. Quando o bandido se virou, ele pareceu ofendido por ser parado. Ele interpretou como desrespeito, já que nem mesmo o dono do KTV ousaria tocar em suas roupas. O funcionário heroico agora era o alvo da raiva do bandido. Então ele silenciosamente gesticulou para Jiangxi e seu amigo se apressarem e irem embora. O bandido exigiu que o chefe do bar aparecesse imediatamente, ou ele fecharia o lugar. O senhor funcionário tentou acalmar a situação, mas pareceu ineficaz, já que os universitários fugiram de volta para a sala de karaokê 3090. Os dois invadiram como se estivessem sendo perseguidos por um animal selvagem. Seus outros amigos ficaram naturalmente curiosos sobre o que estava acontecendo e por que eles estavam com tanta pressa. Bem, eles basicamente esbarraram em um bandido bêbado que ameaçou espancá-los muito feio. Eles tiveram sorte de que um dos funcionários foi rápido e gentil o suficiente para acalmar a confusão. Um dos seus amigos se levantou dizendo que eles deveriam ter lutado, já que a turma de engenharia mecânica deles nunca deveria recuar. Ele queria chamar outros caras do departamento deles para retaliar. John Shin pediu o cabeça quente de fazer isso, já que bancar o durão e procurar encrenca. Quando faltava menos de um ano para a formatura seria uma jogada estúpida. Eles deveriam apenas continuar cantando, dançando e celebrando. E foi isso que fizeram. Mas o problema continuou procurando por eles na forma do bandido bêbado com todo o seu grupo. Parecia que eles bateram no atendente para encontrar a sala 3090. Os garotos ficaram naturalmente surpresos que um grupo de caras durões desconhecidos tinha acabado de invadir. O bandido bêbado jogou o atendente como um boneco de pano e apontou para Jiangxi e seus amigos, dizendo para seus capangas pegarem todos. Os universitários não ousaram resistir por medo de aumentar ainda mais a violência, então eles se renderam. Ver o destino do atendente espancado os fez tremer. O cara durão de engenharia mecânica provocou os bandidos, desafiando-os a deixá-lo fazer uma ligação. Pegando uma garrafa de whisky, o bandido bêbado impediu o cara durão de falar. Ele fez isso esmagando a garrafa cheia na mão contra a cabeça do cara durão. O sangue do cara durão Shen Chong e o whisky se misturaram enquanto escorriam para o chão, para grande preocupação de Jiangxi. Fora do bar KTV, um carro familiar acabou de parar na entrada. Jiang Zhangxiong saiu do seu carro com um sorriso, animado com a ideia de ver um dos seus velhos amigos do primeiro apocalipse. Ele estava divertido com o quão em personagem um KTV era para uma versão universitária de Jiangxi. Ele entrou nas instalações guiado pela equipe de primeira linha, mesmo quando eles enfrentaram o horrível fim do mundo pela primeira vez. Jiangxi sempre foi o tipo de cara que ainda tinha coração para cantar.
Shen Chong tentou agir mais durão do que realmente era e tudo o que conseguiu foi um ferimento doloroso na cabeça por causa de uma garrafa de licor estilhaçada. O bandido se virou para sua dama se sentindo cheio de si. Mas ela não estava nada divertida, já que Shen Chong não foi quem esbarrou nela antes. Isso não era problema nenhum, já que eles poderiam simplesmente estourar a cabeça de Zhongxi da mesma forma. No entanto, parecia que Shen Chong era bem resistente. Pegando um cinzeiro de metal, ele lutou contra a dor para retaliar, mas foi apreendido pelos outros bandidos imediatamente. Sua coragem tanto impressionou quanto irritou o bandido-chefe. Usando a garrafa intacta na sua mão, ele desferiu outro golpe brutal na cabeça do cara durão. Jiangxi e seus colegas de classe só podiam assistir enquanto um dos seus amigos era destruído não uma, mas duas vezes. Sendo o bom camarada que era, ignorou os bandidos armados ao redor e atacou o chefe dos bandidos que os atormentava, enquanto ele e o óculos defendiam bravamente o amigo. O covarde restante tremia de medo. Infelizmente, uma situação de 2 contra vários gangsters era uma receita para o desastre. Mas, enquanto apanhavam, o funcionário ferido do KTV começou a se levantar grog. Apesar da desvantagem numérica, Jiangxi até que se aguentou bem, dando muito trabalho aos bandidos. Enquanto eles estavam distraídos tentando se espancar, o funcionário do KTV já havia começado a mutar de forma anormal, perdendo a sanidade. O zumbi raivoso correu imediatamente para onde estava o maior aglomerado de carne viva, exibindo uma velocidade extraordinária. Um bandido azarado estava por perto, então o funcionário infectado mordeu suas costas como se fosse um bife mal passado. Ainda sem saber o que estava acontecendo, o bandido estava apenas irritado com o comportamento canino de sua primeira vítima. Enquanto isso, o colega de classe covarde de Jiangxi estava enlouquecendo de terror, em vez de apoiar seus amigos. Outro bandido tentou puxar o atendente de cima do ombro de seu amigo, mas a mordida era persistente demais. E a mutação havia aumentado sua força física. De repente, o infectado se virou em um movimento rápido, soltando o ombro de um bandido. E transferindo a mordida para o braço de outro bandido. A mordida era dolorosa, mas a parte mais problemática era a força física aprimorada. Tornando quase impossível se livrar do infectado, nesse ritmo, todos na sala provavelmente seriam vítimas do atendente mutante se alguém não interviesse. Zhang Xiaong roubou a cena agarrando o atendente coelho pela nuca e levantando a besta no ar com um braço. Para neutralizar a ameaça, ele se virou para a parede de vidro mais próxima e esmagou o zumbi contra ela, quebrando o vidro. Zhang Xiaong se virou para os bandidos e estudantes em guerra, dizendo a todos para pararem o que estavam fazendo. Sua demonstração de ferocidade rápida foi bastante eficaz para exigir sua atenção. Os bandidos imaginaram que este estranho devia ser forte para caramba, já que eles nem conseguiam mover o atendente coelho com 2 pessoas se unindo. O chefe bastardo era bastante ineficaz em ler o ambiente. Redirecionando sua raiva para o homem que acabara de esmagar um zumbi raivoso com uma mão, ignorando os gangsters, Zhang Xiaong se virou para Jiangxi para perguntar se o jovem havia sido mordido. Gaguejando em confusão, ele respondeu que não havia sido mordido. Nenhum deles tinha ideia do que estava acontecendo, sem maiores explicações. Zhang Xiaong apenas ordenou que seu velho amigo de uma vida anterior fosse com ele por algum motivo. Jiangxi se sentiu compelido a seguir, mas foi impedido pelo chefe dos bandidos, que ainda pensava que era o manda-chuva nesta situação. Antes que outra briga pudesse irromper. Um dos gangsters mordidos começou a tossir severamente enquanto reclamava de uma forte dor de cabeça, fazendo sua cabeça girar. Zhang Xiaong podia detectar os primeiros sinais de mutação de longe e esse cara estava exibindo todos os sintomas. Além da enorme mordida no ombro, ele também reclamou de ter tido coriza no início do dia. Ainda segurando o zumbi coelho pelo pescoço, Zhang Xiaong confirmou que o bandido havia sido mordido. Os sinais de podridão e infecção já estavam visivelmente se espalhando da própria ferida, ele estava fadado à infecção. E com a mordida tão perto do sistema nervoso, a propagação só aceleraria. O bandido iria mutar mais cedo ou mais tarde. E eles não podiam se dar ao luxo de lidar com 2 zumbis raivosos em um espaço tão fechado. Então Zhang Xiaong começou a se mover, arrastando o zumbi resistente, atraindo os olhos de todos para sua ação seguinte. Ao chegar perto da porta, ele jogou o atendente infectado dentro do banheiro. Ele imediatamente fechou a porta de correr, prendendo efetivamente o infectado lá dentro. O zumbi raivoso era bastante turbulento. Imediatamente se levantando para bater agressivamente na porta, felizmente os zumbis nos primeiros dias ainda não haviam aprendido a abrir portas. Todos na sala olharam para Zhang Xiaong com expressões confusas. Com a ameaça do zumbi raivoso efetivamente neutralizada, o comportamento de Zhang Xiaong mudou para um ainda mais agressivo ao perguntar a Zhongqi qual desses bandidos precisava sentir suas mãos. O jovem ainda estava confuso sobre quem era Zhang Xiaong. Já que eles nem se conheciam neste momento, o chefe bastardo com seu ego ferido atacou esperando ensinar a algum pirralho convencido o jeito gangster.
Mas Zhang Xiaong apenas olhou para ele como se estivesse olhando para uma criança inofensiva. Antes que o chefe dos bandidos pudesse desferir seu ataque patético, Zhang Xiaong já o havia agarrado pelo rosto, cravando os dedos em sua pele, empurrando para frente até encontrar um alvo. Zhang Xiaong esmagou o chefe dos bandidos na mesa de vidro no meio da sala. O bandido mordido com a ferida mortal no ombro correu imediatamente para vingar seu chefe. Zhang Xiaong firmou sua postura e acertou um golpe rápido na traqueia do gangster. Com um movimento rápido, o bandido caiu de costas, sua consciência desaparecendo. Então veio o próximo estágio da infecção. Enquanto o gangster começava a espumar pela boca enquanto aparentemente tinha uma convulsão, seu amigo chocou o cara preocupado. Um soco não deveria ser suficiente para colocar ninguém neste estado bizarro, no entanto, foi uma demonstração eficaz de força. Se mais alguém quisesse um combo para ir dormir, Zhang Xiaong aceitaria voluntários de bom grado. Enquanto ajustava os punhos para uma surra, Zhang Xiaong aconselhou Jiang Xi a levar seus amigos e esperar do lado de fora da sala de KTV, o que eles prontamente fizeram. Emprestando seus ombros ao ferido Shen Chong e saindo dali o mais rápido que podiam, os gangsters queriam fazer o mesmo, carregando seus irmãos feridos que estavam sucumbindo lentamente à infecção. No entanto, Zhang Xiaong permaneceu firme na porta, não os deixando passar. O chefe bastardo tentou intimidá-lo, mas falhou miseravelmente. Eles deviam ter bebido tanto que agiram como deuses e quase mataram seu irmão Jiang Xi. Sem gastar mais fogo com essa escória, Zhang Xiaong facilmente derrubou o bandido-chefe, enfurecendo o gangster egomaníaco. Depois Zhang Xiaong saiu imediatamente, batendo a porta na cara deles para deixar a natureza seguir seu curso. O chefe bastardo começou a bater loucamente na porta, chamando Zhang Xiaong de todos os nomes enquanto ameaçava esfolá-lo vivo. Sem que ele soubesse, um de seus homens já havia sucumbido à infecção. A mordida de zumbi perto de seu sistema nervoso havia acelerado o processo ao abrir os olhos. Eles já estavam vermelhos e carmesins, sem sinais de sanidade ou controle. O gangster coelho avançou para atacar seu chefe, atraído pelo barulho na porta. Zhang Xiaong fez questão de segurar a maçaneta da porta com segurança enquanto o gangster raivoso roía e mastigava seus amigos. Para piorar a situação, o atendente zumbi trancado no banheiro também havia descoberto como as portas funcionavam. Zhang Xiaong podia ouvir a carnificina vinda do corredor. Curioso, um dos funcionários do KTV se aproximou hesitantemente de Zhang Xiaong. E ele encarregou urgentemente o funcionário de pegar as chaves e trancar a porta, não deixando ninguém entrar. Eles também deveriam chamar a polícia e os paramédicos, citando um caso de gripe-raiva dentro da sala, ouvindo a seriedade na voz do jovem. E a menção da gripe-raiva alarmou o funcionário. Ele estava atordoado, então Zhang Xiaong teve que gritar com ele uma segunda vez para agir rápido, pois eles não tinham tempo para enrolar. A sala de KTV estava trancada do lado de fora com os grunhidos ininteligíveis dos gangsters raivosos. Audíveis do corredor, quanto a Jiang Xi e seus amigos, Zhang Xiaong os convidou para segui-lo por enquanto, deixando os funcionários do KTV para lidar com as consequências do que acabara de acontecer. O funcionário que trancou a porta não pôde evitar mas ficar assustado com os ruídos desumanos vindos de dentro. Um de seus colegas se aproximou curiosamente perguntando sobre o que era o caos. A menção da gripe-raiva alarmaria qualquer um que a ouvisse. E então eles decidiram correr para a sala de segurança e verificar as imagens de segurança ao vivo. Assim que chegaram à sala de segurança, a transmissão ao vivo mostrava o material de que os pesadelos são feitos. Era uma festa sangrenta de monstruosidades raivosas se banqueteando com seus amigos mortos. A insanidade em seus olhos era aterrorizante. Enquanto eles roíam carne e sangue, até a garota não foi poupada, seu rosto mordido e comido. Esta filmagem certamente acendeu um fogo sob a equipe de segurança para chamar a polícia. Enquanto isso, Zhang Xiaong avisou aos amigos da faculdade que a área não era mais segura e que eles deveriam partir o mais rápido possível. Não sabendo o que fazer, eles entraram de bom grado no carro de Zhang Xiaong e seguiram para o acampamento base fora da rede. Mas eles ainda não haviam sido devidamente apresentados, então ele estava um pouco apreensivo. Zhang Xiaong se apresentou formalmente e mentiu sobre o fato de ter sido contratado por um empregador anónimo. Para proteger Jiang Xi, o covarde do grupo perguntou curiosamente se a gripe-raiva estava confirmada. Como ele tinha visto pessoas desmascararem a farsa na internet não muito tempo atrás, Zhang Xiaong simplesmente citou o que eles tinham visto de volta na sala de KTV. Não havia outra explicação lógica para isso. Glasses perguntou temerosamente se havia algum remédio ou vacina contra essa gripe-raiva de que estavam falando. Zhang Xiaong olhou para os meninos pelo espelho retrovisor enquanto dirigia e foi direto ao ponto. O desastre não terminaria e só pioraria. Em outras palavras, eles já estavam no meio do apocalipse. Falando do apocalipse,
Eles simplesmente passaram por mais evidências flagrantes do que estava acontecendo na beira da estrada. Um homem infectado estava perseguindo um pedestre. Temendo por sua vida, a situação atual na cidade ainda poderia ser considerada apenas um pequeno surto em áreas isoladas, pois a maioria das pessoas infectadas ainda estava na fase de incubação. Mas mais cedo ou mais tarde a epidemia sairia do controle em uma escala massiva se os meninos quisessem sobreviver. Eles tinham que ouvir tudo o que Zhang Xiaong dizia a partir de agora, temendo por suas vidas. E se sentindo em dívida com o estranho confiável. Eles prometeram ao irmão Yang que o ouviriam, resgatando e ganhando a confiança de Jiangxi, finalmente dando a Zhang Xiaong a permissão para sua missão. Recompensando-o com 20 pontos de sistema. Agora era o momento perfeito para garantir mais recursos. Então ele estava animado para ver as novas caixas de saque na loja. Havia uma caixa de fazendeiro do Apocalipse, caixa de dissuasão armada e caixas de suprimentos de alimentos para gastar seus pontos. Ele já tinha visto a caixa do fazendeiro do Apocalipse, então parecia que ele precisaria atualizar ou comprar para abrir espaço para coisas novas. No entanto, cada uma dessas caixas parecia útil e não era muito cara. Zhang Xiaong planejava resgatar todas elas assim que voltasse para a fortaleza. Roubando olhares furtivos para os universitários. Mais um problema complicado veio à sua mente. Em sua vida passada, Jiangxi foi traído por um de seus colegas de dormitório, levando à morte de várias pessoas nas mãos brutais de zumbis. Jiangxi foi o único que mal sobreviveu, mas a traição mudou fundamentalmente. Quanto ao traidor que matou todos, deve ser um desses idiotas sentados no banco de trás de Zhang Xiaong. Do outro lado da cidade. Qi Jin estava em uma ligação com o homem que ela carinhosamente chamava de querido. A bruxa estava se sentindo ansiosa, pois lhe haviam prometido alguns suprimentos. As coisas estavam começando a ficar loucas em sua área e ela estava com muito medo de ir à loja sozinha. O otário continuava prometendo que traria as coisas assim que pudesse. De repente, uma batida em sua porta quase deu um ataque cardíaco em Kuijing. Ela desligou o telefone e se aproximou lentamente da entrada, prendendo a respiração. Espiando cuidadosamente pelo buraco da fechadura, ela finalmente viu quem estava do outro lado. Ela suspirou de alívio ao deixar sua amiga bruxa, Wen Shuya, entrar. Wen Shuya também se sentia inquieta. Quando ouviu que o velho chamado Lu, do primeiro andar do prédio, havia sido levado hoje cedo, levado por um carro de polícia e uma ambulância. Tentando manter o assunto em segredo. Fazia sentido, pois Kuijin podia ouvir todo o caos do andar de baixo naquela manhã. As garotas estavam começando a acreditar que a notícia da gripe da raiva não era apenas uma tática de intimidação. Quanto à entrega de suprimentos prometida por Li Shuxiong, ainda não havia chegado. Wen Shuya já havia avisado Kuijin que não se podia confiar no gorduroso Li Shuxiong. Mas elas poderiam pelo menos usar Li Shuxiong para saquear o grande estoque de suprimentos de Jiang Xiaoyang. O suficiente para fazer uma fortuna no meio da epidemia. Da última vez, Wen Shuya falhou em seduzir o cara e foi expulsa por Zhang Xiaong. Ela enviou um de seus capachos para ficar de olho nele em segredo, então ela recebeu relatos de caminhões regularmente deixando suprimentos naquela fábrica abandonada que ele reformou. Isso só faria sentido. Se Zhang Xiaong de alguma forma soubesse sobre a próxima epidemia com antecedência, e assim as duas bruxas elaboraram um plano para usar Li Shuxiong para saquear o lugar. Pegando uma parte das riquezas de Zhang Xiaong à força. Zhang Xiaong chegou ao acampamento base sem encontrar mais problemas ao longo do caminho. Os garotos também saíram do carro, admirando a vista do Xiao Yang havia construído de forma impressionante em tão pouco tempo. Jiangxi não conseguiu esconder sua excitação e espanto com a escala inacreditável do acampamento base. Seria mais apropriado chamá-lo de fortaleza neste ponto. Zhang Xiaong apenas sorriu para a reação de seu velho amigo. É praticamente assim que todos reagem à primeira vista. O barulho do carro também levou os outros moradores da fortaleza a verificar as coisas com suas armas em punho. O vovô e Shanshan ficaram felizes em ver Zhang Xiaong retornar inteiro. O jovem garantiu a eles que estava bem e chamou os garotos para apresentá-los como os novos membros da fortaleza. Bem, ele só conhecia Jiangxi, então ele apenas se referiu aos outros garotos como colegas de classe de Jiangxi. Vovô Shengbo e Shanshan se apresentaram alegremente também, dando as boas-vindas aos recém-chegados à segurança da fortaleza. Então Xiao Yang encarregou o vovô Shengbo de levar alguns caras para mostrar a área e explicar suas regras e regulamentos em detalhes. Glasses não pôde deixar de sentir como se tivessem acabado de entrar em algum acampamento base militar. Antes de visitar o lugar, o covarde exigiu timidamente a atenção de todos. Primeiro, ele perguntou se eles também poderiam receber algumas armas para que pudessem contribuir para defender o lugar enorme. Zhang Xiaong lançou-lhe um olhar de suspeita. Eles não estavam aqui há uma hora inteira e o cara já estava pedindo para ser armado. Não era suspeito. Glasses sussurrou para Yiming, o covarde, para parar de ser tão ansioso para conseguir armas. Como eles eram os recém-chegados aqui,
exigir algo assim requer um certo grau de confiança primeiro para calar as exigências de Ming. Zhang Xiaong prometeu que todos receberiam armas em mais alguns dias. Além disso, os ferimentos na cabeça de Shen Shong eram graves. Então ele deveria ser examinado primeiro na sala médica para tratamento. Depois de algumas horas, os garotos finalmente conseguiram tomar banho para tirar a bebida e atenção do cenário de vida ou morte. Yiming se virou para Glasses e perguntou irritantemente por que ele havia interrompido suas exigências por armas antes. Ele achava que se Glasses não tivesse intervindo, talvez eles tivessem armas em suas mãos agora mesmo. A audácia desse covarde. Levantar-se e fazer um discurso sobre como seria melhor estar protegido, dada a situação atual, era risível. Sem armas de fogo, ele até comparou estar nesta fortaleza a estar em prisão domiciliar. Felizmente, Glasses tinha algum bom senso e gratidão por ter sido salvo das garras dos infectados. Yiming continuou tentando semear um senso de desconfiança entre seus colegas de classe, colocando em questão o histórico de Zhang Xiaong, já que o cara apenas alegou que foi contratado por um cliente anônimo para proteção. Yiming apontou corretamente as falhas na história, pois não parecia fazer sentido algum. Ele rangeu os dentes e também mencionou o tratamento de Shen Shong. Zhang Xiaong prometeu monitorar a lesão do amigo deles. Mas a sala médica tinha mais recursos de segurança do que uma cela de prisão. Yiming soltou a ideia venenosa que Zhang Xiaong poderia estar conspirando para colher os órgãos do amigo deles naquela sala estéril sem que eles soubessem. Então, ele estava determinado a recrutar mais idiotas para sua causa e atacar primeiro o salvador deles. Glasses se opôs fortemente à ideia, não querendo trair Zhang Xiaong depois que ele os levou para a segurança. Yiming afirmou que preferia trair o mundo a deixar o mundo traí-lo. Então, ele queria dominar a fortaleza e tomar o controle de toda a área. Além deles, aquele cara Zhang Xiaong era apenas um velho e uma jovem. Yiming calculou que, se Zhang Xiaong fosse embora, eles poderiam capturar o velho e a garota. A garota por acaso era muito fofa também, e Yiming queria um pouco disso. Os garotos apenas olharam para ele com nojo e desprezo. Felizmente, Glasses e Jiangxi não eram desse tipo, percebendo que não estavam mordendo seu plano. Yiming acenou com a mão e riu, minimizando o que ele acabara de dizer como uma piada que não deveria ser levada a sério. Jiangxi ingenuamente aceitou essa desculpa meia-boca como verdadeira. O apocalipse nem tinha começado totalmente ainda e Yiming já estava tramando atos degenerados e sem lei. Glasses também acrescentou que, se Zhang Xiaong quisesse colher seus órgãos, eles já estariam trancados e indefesos agora. Enquanto os outros dois saíam dos chuveiros, Yiming os considerou indignos de conspirar. Ele acreditava que, em tempos caóticos, era preciso ser implacável, mesmo que tremesse à vista de sangue. Enquanto seus amigos estavam trocando socos com gangsters antes, Yiming queria transformá-los em lacaios para a vida toda assim que assumisse o controle. Vovô Shengbo relatou que Jiangxi e os outros tinham começado a se instalar. Quanto ao ferido Shen Shong, ele também estava em recuperação conforme as instruções. Todas as portas e janelas também foram protegidas. Zhang Xiaong agradeceu ao vovô Shengbo e Shan Shan pelo trabalho duro, dizendo-lhes para descansarem um pouco, pois eles não sabiam o que o amanhã traria. Antes de irem, Zhang Xiaong também avisou os dois para ficarem de olho nos outros dois colegas de classe de Zhang Xi, alegando que sentia algumas vibrações traiçoeiras entre eles. No meio da noite, Xiao Yang foi direto para seu armazém para resolver algumas coisas. Ele abriu a loja de itens do sistema e deu às ofertas uma inspeção completa. Clicando em todos os produtos oferecidos, ele resgatou com sucesso a caixa de fazendeiro do Apocalipse de nível 1 por 2 pontos. A caixa de suprimentos de alimentos de nível 1 por 5 pontos. E a caixa de suprimentos de dissuasão armada de nível 1 por outros 5 pontos. Deixando-o com 8 pontos restantes. A caixa de fazendeiro do Apocalipse continha 50 sementes de milho. A caixa de suprimentos de alimentos o premiou com 200 kg de salsicha de amido, 100 kg de carne de porco cozida com vegetais em conserva. E 50 caixas de macarrão de repolho em conserva. Quanto à caixa de dissuasão armada, ela continha impressionantes 1500 cartuchos de munição de 9 mm. Ele despejou as recompensas das caixas em uma pilha. Ver o tamanho da pilha era bastante impressionante por si só. Não era tão bom quanto gastar dinheiro livremente agora no iminente apocalipse com escassez de recursos. Mas suprimentos são suprimentos. Eles são inestimáveis. O dia seguinte chegou. E amanhã começou com vários veículos parando no portão da fortaleza. Eles confirmaram que tinham o endereço correto e começaram a montar seu plano. O que saiu dos veículos foram vários homens armados ostentando lâminas. Enquanto um homem vestindo um terno terminava sua ligação. Depois de desligar, o sujeito de terno ordenou que seus homens derrubassem o portão com toda a força.
O exército estúpido começou a golpear os portões de aço com seus bastões e tentou derrubá-los com os pés. Depois de alguns minutos tentando em vão, eles reclamaram que a porta era muito grossa e que não seriam capazes de derrubá-la com o equipamento que trouxeram. O Sr. Terno se sentiu enfurecido. Ele veio aqui esperando arrombar a porta de uma casa normal apenas para ser parado na entrada. Então, ele ordenou que seus homens trouxessem as armas grandes e eles carregaram apressadamente caixas de madeira cheias de suas armas secretas, em vez de explosivos ou armas de alto calibre. O conteúdo das caixas eram, na verdade, várias garrafas de vinho. O exército estúpido as transformou em coquetéis Molotov práticos e começou a jogá-los por cima dos portões. A chuva de fogo apenas caiu no quintal, nem mesmo alcançando o complexo de apartamentos do outro lado. Ainda assim, os coquetéis Molotov causaram um grande alvoroço enquanto queimavam alto e brilhante. Logo de manhã, depois de atirar garrafas de vinho flamejantes para todo o lado, algumas finalmente acertaram no telhado do complexo de apartamentos externo. Zhang Shan, Jiangxi e os outros finalmente perceberam o que estava acontecendo e saíram com extintores de incêndio e baldes de água nas mãos. Zhang Xiaong já os havia avisado sobre algo assim. O desastre ainda não havia atingido totalmente, situações extremas já estavam se desenrolando. Enquanto os jovens lidavam com o fogo, Zhang Xiaong e o vovô Shenbo emergiram do armazém com um rifle de assalto e uma espingarda, respectivamente. Eles foram direto para a torre de vigia para ter uma visão dos vilões causando caos e procurando por problemas do lado de fora do portão. Ao chegar ao topo, o vovô Shenbo comentou que o cara de terno e o carro na frente pareciam terrivelmente familiares, se bem se lembrava. Era o cara que teve um incidente de fúria na estrada com eles na rodovia alguns dias atrás. Um dos bandidos finalmente notou alguém. De pé na torre de vigia de longe, ele imediatamente notificou seu chefe que aquele que eles estavam procurando finalmente havia mostrado a cara. O pirralho que ousou me provocar na estrada, gritou e amaldiçoou o Sr. Terno no auge de seus pulmões, garantindo que seus sentimentos e insultos fossem ouvidos lá de cima da torre. Ele ameaçou incendiar a casinha se Zhang Xiaong não saísse. O jovem respondeu calmamente, dando ao Sr. Terno e seus lacaios 5 minutos para sumirem de sua propriedade. Ou então, esses gangsters não reagiram bem a ameaças. Eles apenas ouviram um pirralho mandando-os se pirulitar, o que os deixou irritados. O tempo para palavras havia passado e eles preferiam trazer mais 2 caixas de coquetéis Molotov para fazer a conversa. De repente, Zhang Xiaong recebeu uma nova tarefa de seu sistema. Enquanto o vovô Shenbo se estressava sobre se eles deveriam disparar um tiro de advertência ou algo assim, Zhang Xiaong estava ocupado lendo sua nova missão. A tarefa exigia que as ameaças fossem eliminadas o mais rápido possível por 10 pontos. Vendo a recompensa, Zhang Xiaong imediatamente abandonou a ideia de tiros de advertência. Esses intrusos eram claramente gangsters criminosos. A ordem e a sociedade ainda não haviam entrado em colapso e eles já estavam cometendo crimes hediondos. Eles não se importavam nem um pouco se alguém morresse queimado por causa de sua façanha. Zhang Xiaong acreditava que deixar escória viva durante o apocalipse só prejudicaria mais pessoas inocentes a longo prazo, até mesmo as colocando em perigo. Então ele começou a mirar sem hesitação. O jovem puxou o gatilho e sua bala foi para o primeiro sangue. O primeiro acerto atingiu os braços do Sr. Terno, atordoando-o e deixando-o sem palavras e aterrorizado. O grito agonizante de seu chefe enquanto ele agarrava seu braço de espada fez os bandidos perceberem que eles devem ter mexido com as pessoas erradas. Zhang Xiaong, ainda frio como um pepino, estava realmente frustrado por ter perdido um tiro supostamente certeiro. Ele deve ter enferrujado, depois de reviver uma vida pacífica por muito tempo. Os bandidos viram o rifle de assalto em suas mãos e recuaram apressadamente para a cobertura de seus veículos. O primeiro a correr foi o chefe. Mas Zhang Xiaong era o tipo de cara que obsessivamente segue em frente uma vez que começa, mirando com mais precisão. Desta vez, ele começou a abater os bandidos em retirada um por um. Eles choveram fogo em sua propriedade. Então ele choveu chumbo em suas bundas, peitos e cabeças. Foi um massacre. O chefe deve ter sentido toda a adrenalina em seu corpo bombeando tão forte que conseguiu alcançar um dos veículos para se proteger. Assim que entrou, ele ordenou ao motorista que saísse daquele lugar, não se importando com o coto sangrando que ele costumava chamar de braço. O vovô Shenbo olhou preocupado para o carro em fuga. Mas isso não era motivo para preocupação. É precisamente por isso que Zhang Xiaong pegou o rifle automático do arsenal. Mirando cuidadosamente no veículo em retirada, ele rastreou seu movimento enquanto continuamente esvaziava carregador após carregador de balas de alto calibre perfurando. O vovô observou enquanto o jovem continuamente mirava, atirava, esvaziava sua carga e recarregava sem um único movimento desperdiçado.
A maneira como o garoto atirava do quadril e recarregava era tão suave que, mesmo durante seu serviço militar, o vovô Shenbo nunca tinha visto alguém tão eficiente. Depois de esvaziar mais alguns carregadores, as coisas finalmente se acalmaram nas proximidades da fortaleza. Os incêndios também foram extintos com sucesso. Cadáveres de bandidos enchiam a estrada que levava diretamente ao portão da fortaleza. O veículo de fuga estava destruído e quebrou. Todos dentro estavam crivados de balas. Zhang Xiaong ordenou nonchalantemente ao vovô Shenbo que chamasse Jiangxi e seus amigos para saírem e limparem os gangsters mortos na porta da frente. Pensando bem, pode haver uma maneira melhor de usar este pequeno incidente. Já que ainda são os primeiros dias do apocalipse, talvez ele pudesse deixar os cadáveres abaixo mutarem em zumbis e usá-los como alvos práticos para desenvolver o poder de combate de Zhongxi e Shanshan. Então ele disse ao vovô para ignorar seu comando anterior e deixar os bandidos mortos no meio da estrada para seus planos mais extensos para o futuro, não muito longe da fortaleza. Outro grupo de carros e vans se aproximava cada vez mais. Li Shuxiong estava dentro de um dos carros brancos, perguntando impacientemente se estavam perto do local ou não. Cui Jin colocou sua voz fofa e brincalhona e respondeu alegremente que chegariam após o próximo cruzamento. Wen Shuya estava sentada com ela no banco de trás. Ela realmente se sentia irritada com a atuação fofa que Cui Jin sempre fazia quando aquele vagabundo do Li Shuxiong estava por perto. Uma bruxa sabe quando outra bruxa está jogando o jogo. Ao chegarem aos arredores da fortaleza, pararam e Cui Jin disse a Li Shuxiong para esperar enquanto ela entrava. Assim que Cui Jin saiu do carro, tentou envolver sua amiga em seu esquema também. Ela alegou que Wen Shuya era a única que sabia em qual fábrica Zhang Xiaong estava escondido, não querendo sair do carro. Wen Shuya alegou que era a fábrica lá na frente, que era bem difícil de não ver, além disso, seus sapatos não eram adequados para caminhar muito. Mas Cui Jin era bastante persistente. Ela chegou ao ponto de arrastar sua amiga para fora do carro, ignorando seus pedidos para pegar seu telefone. No fim das contas, Wen Shuya foi forçada a acompanhar sua amiga bruxa, mesmo que ela realmente não quisesse se envolver. Mais atrás no carro, Li Shushan chamou seus rapazes para se prepararem, a qualquer momento ele assumiria a liderança. E assim que seu carro partisse, os rapazes na van deveriam segui-lo. As vans estavam lotadas com uma mistura de jovens e gangsters veteranos, prontos para invadir a fortaleza, mesmo que não soubessem no que estavam se metendo. Wen Shuya reclamou que não queria ser arrastada para essa confusão, mas Cui Jin podia ver através de seus movimentos astutos. Pensando que Wen Shuya estava dando em cima de seu sugar daddy gangster. Elas tinham tramado e enganado juntas por tempo demais para não conhecerem todos os truques do livro, mas ela entendeu tudo errado. Wen Shuya na verdade se arrumou e se enfeitou na esperança de fisgar o perdedor Jiang Zhang Xiaong. Já que Cui Jin já estava comprometida com seus casos. Caminhando até o portão, as garotas finalmente notaram a cena horrível lá na frente. A estrada estava cheia de cadáveres com ferimentos de bala por todo o corpo. Então era justo presumir que eles morreram em um tiroteio. Wen Shuya estava mortalmente assustada, implorando para Cui Jin simplesmente voltar e abandonar o plano. A julgar pelo sangue, parecia que os cadáveres estavam ali há um tempo. Cui Jin imaginou que eram dois grupos lutando pelos suprimentos de Zhang Xiaong. Se esses criminosos endurecidos morreram no processo, então seria seguro presumir que o perdedor Zhang Xiaong provavelmente também não sobreviveu, não importava realmente se ele morreu. Eles só precisavam dos suprimentos valiosos. Wen Shuya, sendo a voz da razão, queria deixar Li Shushang e seus rapazes lidarem com essa bagunça, mas Cui Jin queria se esgueirar e ver se o portão da fábrica estava trancado. Sem o conhecimento das garotas, os cadáveres dos gangsters já haviam começado a mutar com o vírus inerente em seu sistema.